Olha, sobre segurança, a gente adianta que o governador Tarcísio de Freitas disse que estuda colocar policiais em escolas de forma permanente. De acordo com o governador, a ideia é criar um programa para ter policiais nas escolas o tempo inteiro. O governador não definiu se seriam policiais militares, civis ou os dois. Tarcísio ainda defendeu colocar nas escolas um programa de saúde mental para identificar depressões ou outros distúrbios que estão cada vez mais frequentes entre os jovens brasileiros. Vamos falar em relação à segurança pública, essa ideia do governador Tarcísio Gomes de Freitas. Primeiro, bom dia, turma. Bom dia, Antoninha. Bom dia, Mano. Bom dia, Dani, Fê. Vocês veem com bons olhos essa história de colocar policial nas escolas? Dani, como é que você vê isso? Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Olha, eu acredito que nenhuma solução sozinha é capaz de resolver todos os problemas, né? Nesse caso específico, diversas fontes já mostraram que esse jovem, ele já, de alguma forma, deixava claro online, com publicações, que tinha a intenção de fazer isso. Ele foi transferido de escola. Ele já dava indícios, né? Ele já dava indícios muito claros, inclusive no dia ele fez uma publicação que chegou o grande dia que ele estava esperando e que ele tinha como objetivo conseguir pelo menos um kill. Então, assim, é quase como uma linguajar de videogame. Vou te interromper. Dani, vamos voltar na nossa conversa? Tem que ter policiais nas escolas ou não? Então, eu estava falando sobre esses indícios que o aluno já dava. Eu acho que o Estado tem diversos equipamentos para atuar em cima da prevenção. Então, tanto questão de inteligência quanto questão de assistência social, é muito importante que haja o acompanhamento das famílias sobre a questão da segurança de fato nas escolas. Em especial, levando em consideração que alguns ataques são com armas de fogo e, portanto, muito mais severos, eu sou favorável à presença de policiais militares nas escolas, mas policiais da reserva e, de preferência, policiais mulheres, né? Porque o ambiente escolar, em grande parte, é composto por professoras, enfim, é um ambiente que a introdução de uma policial militar da reserva teria um pouco menos de impacto assim, no dia a dia da escola, e essa oficial ou esse oficial poderiam ser utilizados para diversas outras funções que são demandadas na escola, até porque o número de pessoas de suporte que uma escola tem já é muito pequeno hoje em São Paulo e no Brasil todo. Eu gosto dessa forma, eu gosto dessa junção de psicólogos, da segurança. Eu acho que é um composto de absolutamente tudo. Então eu acho que não fica só no âmbito, por exemplo, da própria segurança, que é o muito mais importante, porque a gente já está assistindo demais essas histórias no país, né? Eis o caso de Suzano, enfim, depois, o ano passado, acho que teve alguma história, e agora esse. Então, assim, quando você junta a segurança com um apoio multidisciplinar dentro das próprias escolas, é óbvio que isso vai trazer um resultado. Mas eu discordo um pouco da questão de ser policial feminina só. Eu acho que pode ser tanto feminino quanto masculino. Sem dúvida. Eu acho que isso independe. Eu acho que tem que ter realmente a segurança dentro. E não é só para esses ataques, é para tudo. Eu acho importante que seja da reserva. Eu tenho uma visão diferente. Eu acho que é importante, fundamental, como vocês estão falando, ter a integração dos serviços, mas não acho que seja necessário ter um oficial dentro da escola. Até porque, vale lembrar, nós temos 5.130 escolas estaduais em São Paulo e um efetivo policial de em torno de 79 mil. Ou seja, se a gente tivesse um policial em cada escola, íamos mobilizar 6% do efetivo policial. Mas aí já é uma proposta um pouco diferente. Não, a proposta do Tarcísio é oficiais da reserva. Então, não abalaria o efetivo Mas, de todo modo, eu acho que nesse caso, por exemplo, a gente já tem um programa de ronda policial, que no caso dessa escola, chegou na ocorrência em 3 minutos. Ou seja, eu acho que do ponto de vista de segurança pública, nós tivemos eficiência. Em 3 minutos, o policial estava lá. Mano, mas se tivesse um cara dentro da escola, mas se tivesse talvez um policial na porta ou dentro da escola, com toda certeza, talvez teria inibido mais mas de 3 minutos, entendeu? Íamos diminuir para 2. Mas a questão é que 3 minutos depois de acionado.
Eu não sei a opinião da Antônia, mas para mim... a professora que foi lá tirar o menino, entendeu? O meu ponto central é que essa é uma questão muito mais de acompanhamento psicológico, de integração da escola com os outros serviços públicos, porque, por exemplo, esse aluno, ele já tinha sido transferido de uma outra escola para essa, e o conselho tutelar, por exemplo, nem sabia da existência dele. Ele mandava fotos de armas. Mas, por exemplo, são os dois, eu acho que é um composto, eu acho que é tudo junto. Eu acho o seguinte... Isso que a gente está discutindo aqui não é um problema de segurança pública, ao meu ver, tá? Eu concordo. Não é um problema de segurança pública. Isso, para mim, é um problema de saúde mental. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, se você for analisar o que está acontecendo nos Estados Unidos, isso que está acontecendo aqui no Brasil é apenas uma réplica. É uma réplica do que está acontecendo. Há uma cultura sendo disseminada nos jovens de você simplesmente causar um tumulto e ser enxergado. É isso que eu estou... Esses jovens que estão fazendo isso, eles querem de alguma forma serem vistos, serem de alguma forma falados, estarem em evidência. Esse é o objetivo deles. E eles sabem ali que eles vão morrer. Ninguém que pega uma arma do jeito que fizeram nos Estados Unidos ou aqui em Suzano, ou uma própria faca, um facão, ninguém imagina que a vida dele vai estar preservada. Ou seja, ele já age de alguma forma com um intuito sabendo que a vida dele pode ser perdida ali. Mas pode ser um problema. Se a gente tratar isso como segurança pública, ao meu ver, a gente está indo para um caminho completamente equivocado. Ontem eu ouvi, gente, eu quero muito ouvir a Antônia sobre isso. Ontem eu ouvi propostas de a professora tem que estar armada. Eu ouvi isso. Não, isso já é doideira, mas eu ouvi, gente, mas isso já é completamente... Professor tem que estar armado. Absurdo. Ontem eu ouvi que tinha que ter... como é que fala? Aquelas... que tem em aeroporto, meu Deus do céu. A revista antes de entrar na escola. Imagina. Detector de metal. Gente, nós estamos numa escola. Eu não sei, nós estamos falando de escola, Antônia. Nós não estamos falando de aeroporto. Estamos falando de um lugar que tem que ter amor, civilidade, cidadania, aprendizado. O que é isso? Sim, mas eu discordo um pouco. O grande desafio é como que a gente ajuda uma criança a sentir que a vida dela tem sentido, tem propósito, que ela pode ter um futuro. É esse o desafio. Mas quero te ouvir, Antônia, por favor. Ô, Paulo, bom dia, meninos. Bom dia, Brasil. Vocês que estão na rádio, bom dia. Ai, que bom que o Paulo deixou eu falar, porque eu ganho por fala nesse programa, gente. Quanto menos eu falar, menos eu ganho. Brincadeira, só para dar uma aliviada na conversa. Gente, eu concordo com o Paulo. É um problema de saúde mental, sim. Mais uma vez, eu repito, o nome disso é internet. Tem que ter um controle dos pais, tem que saber que seus filhos correm perigo dentro de casa acessando isso. Não creio que esses jovens, esses adolescentes, pré-adolescentes sabem que eles vão morrer ao fazer esse tipo de coisa. Eu acho que é uma seita, né? Eles se reúnem e aí tem um comandante desse negócio aí, né? Que são os aplicativos, a forma como eles ensinam direitinho. E é educação e saúde mental. E essa coisa de botar policial, eu discordo completamente. Eu acho que tem que ter um psicólogo 24 horas dentro da escola, sabe? 24 horas a gente fala. Gente, acontece que isso é impraticável. Desculpa, primeiro, eu acho o seguinte... Isso é impraticável. Ter psicólogo, ok. Aí o moleque tá simplesmente, ele entrou, começou a dar... chama o psicólogo. Não, eu acredito sim, tem que ter a segurança na escola, sim. Se o problema for tem 5 mil e poucas escolas, que nem você disse, contrata então mais 5 mil e poucos. Agora a questão da saúde mental, eu acho que ela deve ser tratada também. Mas só que se torna realmente um caso de segurança pública a partir do momento que um moleque de 13 anos entra numa escola e começa a esfaquear todo mundo. O que me impressiona é a assistência Aí, a partir social... do momento, precisa realmente ter uma segurança mais efetiva. Gente, entenda o que eu estou falando. Não é um moleque específico que está entrando e esfaqueando. É uma cultura que está sendo enraizada na cabeça de milhares e milhares de jovens. Mas para que essa cultura fora do país... O problema se resolve de vários ângulos diferentes. A gente tem que olhar a prevenção e tem que olhar o combate a partir do momento que ele acontece. Quando a violência acontece, é um problema, sim, de segurança pública. De acordo. Porque tem alguém que está atacando. Claro, alguém morreu, mas Mas aí a questão é o seguinte, como é que a assistência social não está acompanhando a família já? Isso daí, porque já teve vários problemas. Transferência do aluno, teve já diversos sinais de publicações e por aí vai. Então, isso é um ponto importante. Segundo,
Atendimento psicológico é muito importante, mas a gente tem que lembrar que são 3,5 milhões de alunos na rede estadual de São Paulo. Não dá para ter 3,5 milhões de consultas tratar também, semanais, você tem que tratar a família também desses adolescentes. Agora, você tem que tratar os pais deles. Por quê? Só um momentinho, Daniel. Por quê? Porque muito pai não sabe como lidar. Por exemplo, esse menino, ele estava disseminando um monte de história na internet, sendo que se os pais tivessem parado ali 5 minutos ou tentado identificar alguma coisa, talvez isso não teria acontecido. Então, ou seja, tem que ter um acompanhamento psicológico também para a família. Sabe? Sim. Porque muitas vezes nem sabem mexer no Twitter, nem sabem o que é Twitter. Agora,